Eu dou... Eu comecei a gravar, né? Eu comecei. Então tá, vamos lá. Já? Fechou. Gente, boa noite. É um prazer estar nessa nossa última aula agora, né, desse período. Lembrando que passamos aí um domingo que, sem dúvida, para vocês foi um pouco mais cansativo, mas que vai dar tudo certo após o próximo domingo, que é a nossa área de exatas, tá bom? Lembrar que, como hoje é a nossa última aula, né, vamos dar algumas palavrinhas aqui, eu, o professor Marcos, né? Eu convidei o Thiago para estar aqui hoje também, é o nosso pró-reitor também de ensino, vai dar uma palavrinha aqui rapidamente. Tudo muito bem rápido, a gente poder não perder, né, o nosso conteúdo. Além da matemática, eu também trouxe o último slide, que é para dar aquela motivação para domingo, para a gente poder estar firme e forte, tá bom? Então, no final, eu quero dar uma orientação. Já fiz alguns Enem, já fiz concurso, graças a Deus, em todos que eu fiz, eu consegui passar. Então, isso que nós acabamos de fazer nesses 2, 3 últimos meses agora, foi fazer uma revisão, né, baseado na tradição que o Enem está. Lembrando que as questões do Enem estão vindo nesses anos, não tem nada a ver com o Enem que existia há 10, 15 anos atrás, tá bom? Então, assim, pode dizer que mudou a característica, né, de pedido do Enem. Por isso, né, a gente vai finalizar hoje com uma breve revisão de algumas coisas que a gente não chegou a ver também na nossa trajetória. Vamos falar hoje um pouquinho aqui de análise combinatória, combinação, no caso, né, de arranjo, e assim também como probabilidade, uma das questões que vieram. E é uma questão que a gente consegue fazer uma breve revisão dessas duas frentes aí. Tá? Então, vamos lá começar. Pegue seus cadernos aí. Vou pedir aqui para o Pedro, nosso ajudante de hoje, nosso DJ, que assumiu recentemente, trabalhar aqui. Então, vamos lá. Uma questão sobre área. Então, vamos fazer aí uma breve revisão de área. Confesso que eu não lembro se eu fiz assim um resumo das principais figuras planas. Já fiz aqui um resumo desse aí, você lembra? Eu peguei assim, o que é a circunferência, área da circunferência, área do trapézio. Já fiz, né? Então, tá bom, só para me lembrar. Então, hoje, trazemos uma questão aqui de Enem, que é de área retangular. E uma coisa com essa questão que eu peço. A questão fala assim, uma pessoa tinha um projeto de fazer um salão de festa. Se imagine você no salão de festa. Te imagina que você está aqui num ambiente onde, já que ele fala aí, ó, são 4 paredes. Das 4 paredes, elas vão ter azulejos, tá? E diz assim, ó, foi comprado azulejo para cobrir as paredes laterais, incluindo, né, as regiões que é portas e janela. Quer dizer o quê? Quando foi feito o cálculo para a compra desse material, já foi feito o cálculo, mas ali é porta, ali não vai ter, tudo bem. Então, já fez o material certo, incluindo a porta e a janela, tá bom? Ótimo. Qual é o tamanho do ambiente? O ambiente, primeiro, olha lá, vamos pensar numa sala, tá? Então, vou pensar aqui numa sala, desse jeito aqui, ó. Você, lá no meio da sala, imaginando tudo isso acontecer. Olha aí que bonitinho, tá? Você se imaginando na sala, nesse ambiente com 4 paredes aí. Então, lembra que eu tenho aqui, ó, essa parede lateral, ela é semelhante à próxima aqui. Assim como a parede que eu tenho aqui de um dos lados, é semelhante à que está no fundo. Então, de 2 em 2, os tamanhos, as áreas são iguais. Os tamanhos são iguais, tá bom? O interessante que falou ali, deixa eu ver aqui, ó, um salão de festa no formato de um paralelepípedo. E muita gente ainda não sabe o que é um paralelepípedo. É esse objeto, como se fosse um tijolo, uma caixa de leite, uma caixa de sapato. Por favor, veja aqui a caixa do nosso som. Ó, essa caixa aqui é um paralelepípedo, tá? Lembrando, ele também é conhecido como prisma, tá? Em geometria espacial. O que é o prisma? Olha o conceito, tá? O prisma nada mais é que um objeto que contém vértice, os cantos. Só que 2 faces deles são iguais. Isso é um prisma.
Professor, posso ter um objeto igual esse, só que aqui a base é um hexágono? Pode, mas tem que ser um hexágono aqui e um hexágono aqui. Também é um prisma. Só que é um prisma de base hexagonal. Essa caixa é um prisma de base quadrada. Tá? Outro objeto que também cai, já falando de objetos, o volume, né, do objeto, um cilindro. O cilindro, ele não é um prisma, ele é um corpo redondo. Só que a circunferência que existe aqui também existe aqui. Então, essa é uma área circular. Então, a base é um círculo. E aí, não esqueça da fórmula do círculo. πr ao quadrado. Tá bom? Ok. Voltando para o nosso paralelepípedo. Então, o que quer ser feito aqui? Quer colocar azulejo. Questões do Enem, além de colocar azulejo, muitas vezes vêm para fazer uma pintura. Tá? E é o mesmo conceito, não muda. Então, nesse caso, o que ele quer saber aí? As dimensões são 10 de comprimento, então aqui eu tenho 10 metros. Ô Pedro, vê se está um pequenininho aí. Está pequeno, né? Tá. Eu acho que eu vou... Peraí, eu vou aumentar a nossa sala. Peraí. Vamos lá, ampliar aqui. Peraí, só me dá o outro aí. Eu aproximei um pouco a câmera também. Pronto, aumentei a sala. Aumentei você no meio da sala. E agora, aqui são 10 metros de comprimento. Eu terei aqui, ó, 6 metros de largura e na altura 2,5. Tá? Então, essas são as 3 dimensões da sala. Cuidado! Uma coisa é volume, conteúdo, outra coisa é área. Tá? Então, área, geralmente aqui tem metro, seria metro quadrado. Volume é conteúdo, metro cúbico. Que questão pode vir no Enem falando de volume? Professor, por que eu quero saber o volume dessa sala de festa? Para calcular a central de ar, o ar-condicionado ideal para esse ambiente. Então, eu estou esperando que venha nesse ano, no Enem, uma questão que fale de volume. Tá? E como é que calcula o volume de um paralelepípedo, um objeto semelhante a esse? É só você multiplicar a área da base vezes a altura. A área da base nada mais é que o piso. Como fosse 10 vezes 6, vai dar 60. Tá? 60. E aqui o volume desse ambiente seria a área da base, que é 60, vezes a altura, que é 2,5. E eu gostaria muito que você começasse a fazer cálculo, não da mão, mas assim de cabeça. E vamos recordar esse tipo de cálculo. Olhe para cá. O volume, eu não estou fazendo ainda a questão, tá bom, gente? Eu estou tocando outros assuntos, aproveitando o mesmo conceito, mas, de repente, aí aplicando aí uma outra área. O volume de um prisma nada mais é que a área da base vezes a altura. A área da base, acabamos de falar que aqui deu 60, porque eu fiz 10 vezes 6. Isso vale para a área de loteamento. Comprei um lote, tá? O lote ele é 10 por 25. 10 metros de frente, 25 de fundo. A área do lote, 250 metros quadrados, porque eu multipliquei uma dimensão vezes a outra. A partir daí, o Enem pode pedir para calcular o IPTU da área, tá? Então, vamos lá. A área da base, 10 vezes 6, 60, e a altura, 2,5. Como é que no Enem eu posso fazer esse cálculo aqui muito importante? Como é que eu faço isso? Eu não vou gastar caneta. Lembra que poucos espaços tem? Mas olha só, eu quero 2 vezes esse valor aqui e metade dele, ó, 2,5. É 2 partes dele e metade dele. Então, quanto é 2 partes de 60? Pensa sempre em grana, que tua mente vai fluir melhor, tá bom? 2 vezes 60, 120. Como eu quero metade desses 60, poxa, metade de 60 é 30. Então, na verdade, isso aqui, essa multiplicação vai dar 150. Tá? De novo, como é que eu faço 2,5 de 60? É 2 partes de 60 mais metade dele. Então, é 60, 60 e metade dele. Então, vai dar 150. Então, esse cálculo aqui daria um volume de 150 metros cúbicos.
tá? É o ambiente aqui desse salão aí. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Professor, o que é que pode vir no Enem a partir do volume de uma sala dessa? Eu vou só citar, tá bom? Primeiro, pode saber assim, ó, sabendo que os ar-condicionados são calculados a partir de cada metro cúbico são, um exemplo, 1000 BTUs. Entendeu? Então, pode fazer uma relação. A partir da relação que a gente dá, tu vai calcular quantos BTUs vai ser essa central de ar. Mas ele vai te dar essa relação na prova, não te preocupa. Ele vai fazer uma relação. A partir da relação, se ele falasse assim, ó, a cada 2 metros cúbicos vai ser 1 BTU. Olha aqui, ó, BTU. O que você vai fazer aqui? Acabou a parte da geometria espacial, que é volume, e você parte para uma regra de 3. E aí você coloca aí, eu tenho 150 metros cúbicos. Quantos BTUs eu vou precisar? X. E aí faz aquela multiplicação que a gente já conhece. E aí tu acharia o X, que é, qual é a central de ar que eu tenho que ter aí para fazer o cálculo? Só multiplicar desse jeito, olha, e daria aí 75, né? BTUs, vamos dizer assim, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação de volume. Volume. Professor, o que mais pode vir aí? Pode ser um ambiente aí de um depósito. Pode ter o exaustor. Tá? O exaustor. Pode falar sobre a famosa vazão. Acho que a gente já comentou isso aqui uma hora. O que é vazão? É o quanto o ar pode circular aqui dentro, dependendo do tempo. A mesma coisa, vazão é uma regra de 3. Aí diz lá, sabendo que existe aqui um exaustor, tá? O que é o exaustor? É aquele motor com uma hélice, e ele quer renovar o ar disso aqui. O ar, tu já sabe quanto tem de ar. Aí ele fala que esse exaustor, ele tem uma vazão de 3 metros cúbicos por minuto. Aqui, olha, disso aqui não é nem... eu nunca vi isso na minha vida, não vou fazer essa questão. Para com isso. Tá aqui a regra de 3, vamos lá. Se vier algo assim, a maior parte dessas coisas aí, tudo é regra de 3, tá? Então, é o que ele disse aqui, olha, que são 3 metros cúbicos a cada 1 minuto. Se eu tenho 150 metros cúbicos, quantos minutos vai levar para fazer a troca de ar? Pronto, morreu a questão. Entendeu? Eu não tenho medo de finalizar questões que vêm coisas que você... vazão, densidade. Toda vez, isso aqui vai informar qual é a fórmula. E está aqui a fórmula implícita. Olha, qual é a fórmula da vazão que você vai ver em livros de matemática e livro de física? Está aqui, ó. Volume dividido pelo tempo. Tudo que é metro cúbico é volume. Isso aqui é o tempo. Então, vazão o que é? É um determinado volume que vai passar dependendo do tempo. Então, vai passar uma certa quantidade em um determinado tempo. Isso é vazão. É como se fosse a velocidade, na verdade. Só que é a velocidade de um fluido. E esse fluido, estamos falando de ar nesse momento. E que esse paralelepípedo pode ser uma piscina. Só muda o contexto. O cálculo é o mesmo. Dada a piscina de 10 por 6 por 2,5, tá? Calcule o volume da água, um exemplo. Calcule o volume, isso aqui é água. Tem uma bomba que tem a vazão 3 metros cúbicos por minuto. Então, gente, pode vir os mesmos valores, só muda o contexto. Isso é a famosa questão contextualizada, inclusive eu vou falar isso daqui a pouco no slide especial que eu preparei hoje para vocês, tá bom? Que é o Enem, o Pedro até já separou ali. Então, lá a gente vai discutir isso, tá? Por isso que é muito bom vocês exercitar bastante questões que nós fizemos nesses últimos meses, porque você já tem experiência, tá? Chegou lá, já sei o que é um paralelepípedo e eu sei sobre as dimensões. Fechou? Conseguimos aqui fazer uma breve revisão de espacial. Só que aproveitando a mesma sala, essa questão que eu trouxe, ela não é de espacial, ela é de área, tá? Então, vamos lá. Professor, tem muita diferença? Tem sim, totalmente diferente. Como ele pediu área, ele quer lajotar, ele quer lajotar todas as paredes aqui, tá? Sendo assim, como é que você vai pensar? Tem gente que gosta de separar todas as áreas, tá? Seria mais ou menos assim, ó.
uma parede, ela tem 10 metros de um lado e aqui tem 2,5. Tá ok ou não? É uma área, é essa frente aqui, ó. Só que eu não tenho só uma dessa, eu tenho duas, uma aqui na frente e uma lá atrás. Então, não posso esquecer de multiplicar essa parede por 2. Tá bom? Eu tenho uma outra parede lateral aqui, e ela é o tamanho 6 metros por 2,5. Tá aqui, ó, 2,5. E eu não posso esquecer que eu tenho essa e eu tenho essa daqui também do outro lado. Então, aqui, na verdade, vezes 2 também. Calculou, soma todas as áreas. Calcula isso, ó. 2 vezes 2,5 vezes 10. Olha aqui, ó. A área igual a 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 10, 50. Opa. 50 metros quadrados. Olha para cá, essa área bem aqui, ó. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 6, 30. Opa, então a área total aqui de azulejo, não é nem pintura, né? É azulejo. Vai dar 80 metros quadrados. Entendido aí? Essa é a área de azulejo. Mas como foi que eu fiz a questão? Isso aqui é como o livro te ensina. Eu pensei assim, ó. Tá aqui todas as paredes, as 4 paredes. O que eu fiz? Eu abri todas as paredes. Tá? Eu fiz um tirão. E olha como foi que eu fiz o retângulo dela. Vou desenhar aqui em cima o retângulo dela, tá? Eu peguei todas elas assim, olha, como se eu abrisse numa folha de papel. Eu separei aqui, ó, os 10 daqui, aí aqui, ó, 6, a outra 10 e a outra 6. Eu estirei numa folha de papel. Entendeu agora? E aqui continuou sendo a altura das paredes de 2,5. Mas está aqui todas elas. Eu peguei, abri como se fosse uma folha. E aí eu pensei assim, poxa, 10, 6, 16, com 16, 32. Então, a área total para azulejo é 32 vezes 2,5. Ok? Que vai dar também aqui, quanto o valor final? 80. Então, tem várias formas de se fazer a mesma questão. Deu para entender como se pode calcular a área lateral disso aí? Tá? E agora, o que a gente precisa fazer? Só que teve um probleminha na obra. Qual foi? Já tinham comprado o azulejo. Só que depois de comprar o azulejo, que não podia mais fazer mais compras, que já estavam encerradas as compras, houve uma mudança no projeto, onde agora que não é mais 12 metros, agora não é mais 10 de comprimento, é 12 pela questão. Onde era 6 metros, virou 5. Então, a sala, na verdade, ficou mais comprida. Tá? Ela era mais compacta, a sala, ela ficou um pouco mais comprida. As larguras, né, ficar da porta e janela não mudou. Então, a porta e janela, eu não preciso conferir nessa questão, que são fixos. Agora, ele quer saber o seguinte, qual vai ter que ser a nova altura devido às mudanças? Porque eu não vou poder mudar a quantidade de lajota, eu vou ter que mexer na altura do prédio para poder suportar aquela mesma quantidade de azulejo que foi comprado. Tá bom? O azulejo é o mesmo. Então, deu para entender a primeira parte, a segunda, né? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó, de separar as 4 faces nesse formato aqui. Vou fazer agora a nova face. Posso apagar já essa parte de baixo aqui? Então, lembrando, 2 faces de um lado, 2 do outro. Achei cada uma e somei no final, deu 80. Isso aqui deu uma área igual a 80 metros quadrados. Essa é a área de azulejo que eu tenho comprado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar agora aqui essa parte. E preste atenção. Do mesmo modo, eu vou fazer agora a parede esticada, só que um tamanho é 12 metros agora, o outro passou a ser 5, deixa eu ver se é isso, o outro continuou sendo 12 e o outro 5, né? Tá aqui, ó, 2 de um lado 12 e 2 de 5. A altura, eu quero saber, é x, é a que eu quero saber. Tá bom? Então, qual é a fórmula? A área seria a base vezes a altura.
aqui a linha da base, dá 12, 5, 17, 17 com 17, 34. Então, 34 vezes x. Ah, mas a área eu já tenho. Quanto é que vale a área aqui? A área vale 80. É o que tem na J comprado, olha. 34 vezes x. 34 multiplicando, passo ele dividindo. Então, x é igual a 80 dividido para 34. Desse jeito. Finalizando, vamos para a divisão, tá? Quanto é que vai nessa divisão aí? 80 dividido para 34. Vamos lá, começando aqui, ó. Opa, 80. 80 para 34 dá 2, né? 2 vezes 34, 68. Para chegar em 80, ainda faltam quanto? 12. Não dá para dividir. Coloca um 0 e uma vírgula. Deixa eu somente ver que a resposta que tem. Ó, daí eu já elimino a letra A e a letra B. Tá? Por quê? Porque já sei que começa com 2. Então, ali, eu tenho a letra A e a letra B, ok? Que aí já não pode ser nenhuma das duas aí. Fechou. 120 dividido por 34, eu não posso colocar 4 aqui, que se eu colocar 4, vai passar 120. Tem que colocar somente 3 aqui, ó. 3 vezes 34 vai dar 102. Subtraindo, faltam aqui 18. Opa, chegou mais um valor ali. Ah, morreu, né? Então, aproximadamente é 2, olha, eu preciso continuar me matando aqui em calcular as vírgulas? Claro que não. Porque ali já tem resposta já ideal, né? Que é a letra D. Então, você marcaria aqui a letra D. Outra coisa importante, tá? Outra coisa importante que vocês notem. Professor, nessa hora eu esqueci de tudo, não lembrei nada. Mas uma coisa tu vai ter que raciocinar direito. É lógica, né? Vamos lá. Antes, eu tinha essa dimensão aqui, olha. Tá? Que antes, na verdade, se você for perceber, eu tinha 10 com 6, 16, tinha 32 aqui, ó. Tá? 32 para pintar. Por 2,5 de altura. Se eu vou ter que ter a mesma lajota, e o que foi acontecer agora? Agora, em vez de 32, eu tenho aqui um total de 17 de comprimento. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu aumentei aqui o meu comprimento de pintura. Se eu aumento o comprimento, o que tem que acontecer com a altura, então? Vai ter que fazer o quê? Diminuir. Eu ia ter que diminuir esse tamanho de 2,5. Não podia ser 2,5. Tá? Tem que ser menor que 2,5. Isso quer dizer o quê para ti? Porque, olha só, se eu aumentei aqui, mesmo diminuindo aqui uma unidade, eu aumentei 2 aqui, ó. Então, na verdade, o comprimento passou a ser maior, tá? Mais parede essa pintada. Se aumentou a parede, eu vou ter que diminuir a altura. Então, sem dúvida, a letra A, B e C estariam descartadas. Só por lógica. Então, sobraria para te responder entre D e E. Tá? Isso sem fazer nenhum cálculo, só imaginando o seguinte. Poxa, eu aumentei o comprimento, quanto é que diminui, então, quem? A altura, porque tem que ficar a mesma quantidade de azulejo. Então, eu já tinha uma multiplicação. Se eu aumento esse tem que fazer o quê? Diminuir para poder aumentar, continuar a mesma área. Então, a letra A, B e C estariam descartadas. E aí você iria para o chute se não conseguisse resolver esse tipo de questão. Tá? Então, é isso que você tem que fazer aí. Ok, gente? Deu para entender bem a questão? Alguma pergunta? Mande aí que o Pedro está de olho para mim aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Lembrando que área é sempre dado em metros quadrados. Tá? Área. Opa, tem uma mosca enjoada aqui. Área é metros quadrados e volume, conteúdo, é metros cúbicos. Tu multiplica as 3 dimensões aí para achar o volume desse carinha aí. Tá bom? Morreu a questão. Vou passar para a segunda aqui. Boa noite. Tá. Não entrou ainda, Vitor. Não. Deve estar conversando ali. Vamos lá. Gente, é comum esse tipo de questão agora no Enem, a questão número 2 aí que o Pedro colocou para nós, tá bom? E por que é comum? Porque é questão visual. Que tipo de questão parecida com essa
já observamos nos Enems anteriores, tá bom? De uma criança estar numa gangorra, tá? Uma gangorra, imagina. Duas crianças estão brincando numa gangorra, tá bom? Já imaginou? Pensa assim, uma gangorra, pensa ali, e as crianças estão brincando ali para cima e para baixo, tá bom? Se tu tá olhando de cima essa brincadeira, o que tu tá vendo ali? Tu tá vendo só uma linha. Não consegue ver o movimento, tu vê só uma linha, que é onde estão as crianças ali, né? Para cima e para baixo. Então, elas estão fazendo isso aqui, olha. Aí tu vê duas linhas da criança. Se for o movimento da criança brincando, eu tenho que a criança vai para frente e para trás. Por que, professor, a criança vai para frente e para trás? Porque na gangorra, imagina aqui, ó, duas crianças. Elas fazem isso aqui na gangorra, olha. Esse movimento aqui, ó. Então, elas não fazem isso. Elas fazem, na verdade, isso aqui, ó. Então, quem olha de cima vê esse movimento, então vê a criança para trás, para frente, para trás, e elas fazem isso aqui, olha. Então, de cima, vocês vão ver dois traços fazendo para frente e para trás, tá? Olhando as crianças. Se tu olha de lado o ponto que são as crianças, tu já vai ver elas fazendo assim, ó. São duas partes de círculo, dois arcos, tá bom? Um para cima e um para baixo, olha só. Então, dependendo da tua visão, aqueles pontos de referência das duas crianças, na gangorra, fazem trajetórias diferentes. Deu para entender isso aí? Então, tem uma visão assim, olhando de lado, estou olhando duas crianças ali brincando, elas estão fazendo isso aqui, ó. São dois arcos aqui, ó. Dois arcos que vão para cima, para baixo, ó. Olhando de cima, elas estão fazendo isso aqui assim, ó. Por quê? Porque elas vão para cima e para baixo, ó. Então, estou olhando de cima, tu não está olhando que ela está fazendo uma curva, mas sim que ela vai para trás, aqui, ó. Na verdade, ela para baixo e para cima, ó. Tá vendo? Olhando de cima, ela vai para frente e para trás, ó. É o movimento dela. Isso é interessante que tem caído no Enem. Baseado nisso, em resumo dessa questão, questões altamente, assim, com muito texto, tá? Pouca coisa interessa, mas diz assim, ó, um avião partiu do O para o D, origem, destino. No meio do comando, diz assim, ó, assim, embora a trajetória do avião ocorra no espaço tridimensional, por que ele fala tridimensional? Porque tu sabe que o avião sobe, vai para um lado, para o outro, mas quando se olha de cima de um satélite, a gente também não vê ele subindo e descendo referente à Terra. O que te vê é de cima, ele indo para os locais, para a cidade A e B. Então, essa perspectiva superior que a gente precisa ter, tá? Então, é bom ver, de repente, umas imagens de drone, que é importante, tá? E pode vir uma questão com drone na prova, mostrando que o drone tá tirando uma imagem de alguma coisa de ocorrência, né, na Terra. E a partir daí, o que ele enxerga, né, como movimento, tá? A visualização representativa dessa trajetória é dada por uma linha poligonal plana. Então, é feito por linha o ponto do avião, em que 3 pontos de controle sucessivos, né, nas representações. Então, quer dizer o quê? Dentro da origem dele e do destino, existem 3 pontos, né, ali que são chamados de controle, pontos de controle, né, que é poder fazer mudanças. Por que isso é obrigatório? Eu vou sair da África e então vou sair do Brasil, tá? E vou em direção a Dubai. O avião vai em linha reta? Claro que não pode, porque no meio do trajetória existem países que estão em guerra e que se alguém passar por cima também, né? Então, o que acontece? O avião tem que fazer um trajeto e aí ele vai fazendo meio que uma curva, né? Um U ali para poder chegar no local que ele quer, tá bom? Então, por isso o avião, mesmo que ele tenha 3 pontos ali, diz assim a parte seguinte, tá? Suponha que um avião fez um voo com origem diferente do destino. Quer dizer o quê? Que ele não saiu do mesmo lugar e voltou ao mesmo local, tá bom? Então, ele saiu de um ponto A para um ponto B, que são diferentes. E cuja representação apresente 3 pontos de controle, tá bom? Tem uma parte aqui que ele disse, bem ali no finalzinho, é importante, diz assim, ó, nas representações devem ser não colineares. O que são pontos não colineares? Que não pertencem à mesma linha, tá? Quando é que 3 pontos são colineares? Quando tem uma reta, e ele está na mesma linha. Então, são pontos colineares. Quer dizer o quê? Que eu não podia jamais marcar o item 3 da questão. Porque o item 3 é um ponto OD, poderia ter nesse meio os 3
pontos de controle, só que estão sendo o que ali? Colineares. Então, não pode ser a letra 3. O item 3 ali, tá bom? Porque na questão diz que não são colineares. Não pode ser a 4, o item 4, porque ele voltou ao ponto de origem. O destino se bateu com a origem, então ele falou para o humano que não é, tá? Ele disse isso aqui. Beleza. O 5 não pode ser, porque do O até o D só tem um ponto de controle. Eu estou eliminando 3 figuras aí. E aí, vamos lá para 2. A 2 ele sai do O ao D, só que ele vai lá. 1, 2, 3, 4. Opa! Na 2 apresenta aí 4 vértices, né? Nesse trecho. Então não é a 2. Só pode ser o item 1. 1, 2, 3. Então tem 3 pontos ali, ele tocando, né, no controle, para poder chegar no destino. Não é uma questão difícil, mas tu tem que marcar essas interpretações. Passou ali, tu leu, disse que não são colineares, marca com a caneta, porque isso é importante. Então, o que eu acho importante nessa questão? Mostrar que não são colineares, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Ali, origem e destino diferente, tá bom? E são 3 pontos de controle que ele passa. Isso quer dizer o quê? Que esses 3 pontos de controle estão dentro da origem e do destino dele. Então, no fundo, são 5 pontos no final. E isso, na verdade, é um conceito de progressão, né? Que é uma interseção de 3 pontos no meio de 2, dá 5 no total. Fechou, gente? Então, mais uma questão a gente conseguiu ver aí, no qual a gente conseguiu traçar, né, a linha aí de um polígono, tá bom? Então, a gente tem as linhas aí. Cai muito esse tipo de linha aí também, incrível que pareça, dentro da parte de função afim, né? Ou estatística, onde representa um gráfico e tem as linhas de comando aí. Tá? E aí é pouco parecido e tem que ter cuidado na interpretação do texto inicial. Tá ok? Bom, deixa eu apagar aqui essa última parte. Ô Pedro, para não terminar a conversa, vem lá com o Walter. Vou passar então o slide. Pode. Passei para mim. E qualquer pergunta, gente, faça aí. Tá? Podem fazer perguntas, que agora a gente vai fazer uma outra revisão bem forte aí, que é a revisão aí na área de análise combinatória. Tá? Muitos professores de matemática dão até um apelido para análise combinatória, né? Fala que é uma análise adivinhatória, tem que adivinhar o que está acontecendo. Mas não é bem assim. Na verdade, são conceitos que a gente tem que aprender, né, sobre análise. O que eu quero recordar com vocês? Que muitas probabilidades necessitam de você saber o que é uma permutação, o que é um arranjo e o que é uma combinação. E agora eu queria tentar diferenciar esses 3 para vocês aí, para poder ter uma base de cada um, tá bom? Então, o que seria uma permutação? Tá? Então, eu vou dar exemplos simples para que vocês possam entender a situação. Ok? Vamos lá. Imagine aí um sofá que possui 3 lugares. Coloca na tua linda cabecinha um sofá macio, né? De corvinha ali, que é macio que tu sente, né? Fica com 3 lugares. Já pensa nisso aí. Agora, pensa que tem 3 pessoas sentadas nela. Só tem 3 ali na sala, no ambiente, e estão sentadas no sofá. Se eu quero tirar uma foto naquele momento com 3 pessoas, as fotos podem ter várias formas diferentes. Se as pessoas fizerem o quê? Trocarem de posição. Tá? Então, isso aí a gente conhece como sendo o quê? Permutação. Por quê? Porque o mesmo número de pessoas só vão fazer o quê? Trocar de lugar. A mesmo número de pessoas. Então, isso é a chamada permutação. Fechou? Então, a permutação tem o mesmo número para a quantidade de vagas que eu tenho ali. Tá bom? É 3 para 3 ali no caso. Fechou? Beleza. O que é a combinação? Tá? Imagina agora que eu tenho o mesmo sofá, com 3 vagas. Só que agora eu tenho 5 pessoas dentro da sala. 5. Mas não cabe 5. Só cabem 3. Quando eu quero tirar uma foto, eu falo, gente, eu vou tirar foto com todo mundo, né? Todo mundo com todo mundo. Quer dizer o quê? Eu tenho 3 ali.
Na próxima foto vai sair um e entra outro. E assim vai, vão se trocando ali, revezando. O que é a combinação? A combinação é o número maior de pessoas que eu tenho para poucas vagas. Então, eu iria fazer, nesse caso, uma combinação de 5 para 2. Opa, 5 para 3. Que são 5 pessoas disponíveis para 3 vagas do sofá. Ok? Só tem um detalhe. A foto, se eu já tirei foto de 3 pessoas dali, do A, do B e do C, se eles trocarem de posição, para mim a foto vai ser a mesma. O C passa para cá, o A para lá. Não, mas já tirou, os 3 já tiraram foto. Isso quer dizer o quê? Que a ordem deles não vai influenciar na foto. A ordem deles. Deu para entender agora? Isso é uma combinação. Se eu tenho o mesmo sofá, as mesmas 5 pessoas, mas na minha foto, se eu trocar o A com o C de lugar, já é uma outra foto, se esse revezamento influenciar na minha questão, já não é uma combinação, vai ser chamado de arranjo. Tá bom? Então, arranjo, combinação, primeiro detalhe, é mais gente para poucas vagas. Tá bom? Se não importar a ordem deles, é uma combinação. Se importar a ordem que está ali, né, de sentar, é um arranjo. Tá bom? E permutação, sabe que tem 3 para 3. Fiz um geralzão aí, né? Então, vamos lá. Quais são as fórmulas, tá bom? Se eu tiver uma permutação, a permutação a gente fala que só é o N fatorial. Porque se eu tiver 3 pessoas, então as 3 vão trocar de lugar. Né? Revezando, tá? Como exemplo rápido, dá para a gente fazer aqui, ó. Permutação de 3, que é o sofá com 3 pessoas. Então, aqui vai ser... é um N, tá? Deixa eu colocar o N aqui na fórmula. Essa é a fórmula da permutação. Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial. O que é 3 fatorial? Tá? O que é essa simbologia? 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó. Que é igual, no final, a... Então, são 6 formas diferentes das 3 pessoas sentar no sofá, fazendo permutação, a troca, né, do lugar. Só para ter uma ideia como é que seria isso aqui, só para a gente fazer um resumo. A pessoa A, pessoa B e a pessoa C. Tá? O André, o Bernardo e o Caio. O ABC. Mas vamos mudar a foto. A, C, B. Já mudou a posição. Então, isso é uma permutação. Tá? O outro possível seria B, A, C. B, C, A. Mudei de posição. E as duas últimas, C, A, B e C, D, A. Só são essas 6 possibilidades que eu tenho para a permutação, de fazer a troca entre os 3 elementos, né, no próprio sofá que eu tenho. 3 pessoas para 3 vagas aí. E o nome é permutação. Tá bom? Querem copiar aí essa permutação? Lembra que a fórmula é essa aqui, ó. Permutação de N é igual a N fatorial. Se eu tivesse 4 pessoas em um sofá de 4 lugares, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí daria 24 formas diferentes de poder sentar no sofá 4 pessoas em 4 lugares. Fechou? Posso apagar a permutação? Vamos lá para o arranjo. O mesmo slide. Esse aí eu acho que, na verdade, já vou fazer revisão só desse aí agora. Porque de todos os assuntos que nós vimos, né, no decorrer dessa nossa trajetória, desse maravilhoso projeto, a gente espera ter assim, ajudado bastante vocês assim, a recapitular, né, a rever. Faltou essa parte de análise aí, tá, no geral, e talvez um pouco de geometria analítica. Só que a geometria analítica se vê dentro também de função afim. Então, eu não trouxe questão aí, mas eu queria recordar com vocês umas 2 formulazinhas de geometria analítica para a gente poder ter isso em mente, tá? Vamos lá. E eu vou passar só 2 fórmulas para vocês, que é a fórmula do arranjo. Então, o que é o arranjo? Ó, N é o total de pessoas disponíveis, 5 pessoas. P seriam as vagas, que é igual a N fatorial dividido por
N menos P fatorial. Tá bom? Então, aqui é a fórmula do arranjo. Lembrando, esse N significa total de pessoas disponíveis e o P é quantas vagas tem disponíveis. No caso do sofá, o N seria 5, ter 5 pessoas, mas o sofá só tinha 3 vagas. Então, arranjo de 5 para 3. Colocaria o 5 aqui, colocaria o 5 aqui e o número 3 bem aqui. E o resto só é cálculo. Tá bom? Já que eu faço o exemplo do sofá, é só substituir assim, ó. Arranjo de 5 pessoas para 3 lugares. Seria igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. É igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Ó, 5 menos 3 dá 2. O que eu faço? Eu vou pegar o 5, vou diminuir ele. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Opa, posso parar bem aqui. Ó. Por quê? Porque embaixo eu também tenho um termo semelhante. E todo termo semelhante eu posso cortar. Totalizando um valor de 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, tenho 60 formas diferentes de arrumar essas pessoas. Lembra da perguntação quantas deram aqui? Só 6, né? Mas agora eu tenho 5 pessoas lá para poder ficar trocando e revezando. Eu tenho 60 formas diferentes de tirar essa foto, porque eu ainda vou ficar trocando, mas a posição deles influencia na foto. Se o Bernardo passar para um canto e o André para o outro, vai influenciar isso aí. Tá bom? Fechou aqui arranjo. Tirou aí um print, uma foto. Tira a foto? Fica à vontade. Tira a foto aí do arranjo e o exemplo do sofá, tá? Não esquece que no sofá a gente está usando o conceito. Vamos lá. Opa. Tira, né? E agora o último, a combinação. A combinação, lembrando, terei 5 pessoas para um lugar de 3, né? Só que não influencia quando sentar os 3 lá, a foto já foi. Os 3 já tiraram a foto, juntos. Não precisa trocar ele de posição. Então, a combinação de NP é igual a N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Então, vai entrar mais esse Pzinho aqui na fórmula. Tá bom? Então, esse aqui é o da combinação. Ok? Então, lembrando, é igual do arranjo, só que já tem mais um P fatorial, um Pzinho, que é esse Pzinho aqui, ó. Então, vamos lá calcular para a gente ver quanto é que vai dar esse cálculo. Se for substituir pela mesma ideia do sofá, seria combinação de 5 pessoas para 3 lugares do sofá. Ficaria 5 fatorial dividido por... Aqui vai ficar 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. E aqui seria o P, né? Que é o 3. Então, 3 fatorial. Igual 5 vezes 4 vezes... Opa! Já vou parar aqui no maior. Já posso cortar com esse maior de baixo aqui, ó. Tá vendo? E esse 2 fatorial, eu posso desmembrar ele. 2 vezes 1. Então, lembrando que fatorial é tu diminuir até chegar no número 1. Então, esse eu desmembrei e esse eu deixei. Porque eu vou cortar aqui, ó. Igual a 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2. Olha aqui, ó. Olha como diminuir as possibilidades. Por quê? Porque 3 pessoas já tiraram foto. Não importa se está daquela ordem. Então, somente quantas fotos ele precisar? 10 fotos. Suficiente para as 5 pessoas, né, fazerem aquela troca e poderem tirar foto junto ali. Tá bom? Então, essa ideia do sofá é a ideia que pode lembrar na hora do Enem para poder ficar aí recordando essa última etapa aí. Ok lá? Eles vão... Quando entrar, vou avisar para você mais. Fechou. Agora, vamos resolver a questão, né? Vamos lá. Qual é a ideia da questão? Agora, começando por professor Marcos aqui,
e nós estávamos recordando quando é que nós fazemos prova, tá? E é interessante, porque é diferente hoje como o aluno quer fazer a prova. Mas nós fomos ensinados da seguinte forma: começar a ler a questão, leu a primeira linha, já tem um número ali, já tem uma referência, anota. Um automóvel está com velocidade inicial de 5. V0 do automóvel, 5. Entendeu? Já lê, já anota. Lê e anota. Tu não vai perdendo a linha. Vai acompanhando a linha, anotando tudo que tem ali. Quando você terminar de ler, você já tem todos os dados. E a partir dos dados, montar a lógica ideal para que você possa fazer, aplicar a fórmula correta. E, na verdade, se tu for olhar para o advogado, para o médico, eles fazem isso. Tu chega lá para o médico e fala assim, eu estou com dor de cabeça, estou com febre, né? Estou com uma dor aqui não sei onde. Aí ele vai relacionando. Dor de cabeça, febre, tal doença. Tu tá com isso? Ele tá perguntando, tu tá com isso? Não, então não pode ser essa doença, pode ser aquela outra. E aí ele vai dar um remédio que pode ser aplicado naquele tipo de doença que ele já está calculando aqui na cabeça dele. O médico faz isso. Não é à toa que médico clínico geral está com dias contados. Nos Estados Unidos, a maior parte de consultas simples assim, de dores, dor de cabeça, pressão, é feito diretamente por computador. Então a pessoa vai, né, já recebe o medicamento, a pessoa já chega até a receita ali. Por quê? Porque, na verdade, é uma lógica de o que a pessoa está passando. E essas lógicas a gente usa muito desde o ensino fundamental na matemática. Se eu tenho isso, o que eu faço? Passei para os meus alunos esses dias agora. Caiu um triângulo. Triângulo retângulo, né? Que é aquele famoso triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo. Poxa, veio dois lados do triângulo. Titio Pitágoras veio na Terra me dar essa luz. Teorema de Pitágoras. Se me deu dois lados do triângulo, eu já sei que eu vou achar um outro lado que está faltando. Seja cateto, seja hipotenusa. Tá, mas a questão não veio dois lados. A questão veio um lado e um ângulo. O ângulo aqui. Já não é teorema. Eu vou usar as relações trigonométricas. Que é aquele famoso seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. Então, eu sei que se cair um triângulo que tenha um lado e um ângulo, eu vou ter que partir para essas relações do seno, cosseno e tangente. Então, são caminhos que você, a partir do dado, você segue. Pensando nessa questão aqui, diz assim, um funcionário de uma loja de computadores misturou, por descuido, 3 computadores defeituosos com 7 perfeito. Então, vamos lá. Eu tinha computador defeituoso, eram 3 unidades. Tá? Computador perfeito, eram 7 unidades. Opa, aqui já me totaliza, na verdade, 10 computadores que eu tinha ali. Ok? Então, é isso que eu e o Marco comentando. Leu, já escreve. Uma pequena empresa fez a compra de 5 máquinas, tá? 5 computadores dessa loja. Então, na verdade, eu tenho ali 5 computadores da loja. Olha lá. Tá? 5 computadores que eu tenho aqui. Escolhendo aleatoriamente nessa mistura dos defeituosos. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade de essa empresa ter levado em sua compra todos os 3 computadores defeituosos? Então, ele já te disse que ele quer, nesse meio, ele vai acabar fixando aqui, defeito, 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 e só tem 2 perfeitos aqui, no meio dessa galera aqui. Então, a proposta é essa da questão. Mas eu preciso fazer, ele falou probabilidade. E o que é a probabilidade? Tá? Na parte de estatística. Nada mais é do que o que eu quero pelo que tenho. Tudo que eu tenho. Então, eu tenho que fazer isso aqui, não dos valores, mas sim fazer a combinação correta. Tá? A combinação correta. Então, qual é a combinação que eu tenho? Primeiro, quantos computadores eu tinha lá no estoque? São 10. E quantos computadores a loja comprou? 5. Tá bom?
Então, isso é o que eu tenho. É a proposta. Então, a primeira combinação que vocês vão calcular aí para mim, combinação de 10 para 5. Isso eu vou te dar 1 minuto para te fazer. Tá bom? Porque isso aqui é o que eu tenho à disposição. 10 computadores no total, lá no depósito, e foi retirado 5 unidades. Então, isso aqui é a parte de baixo de minha probabilidade. Esse resultado aqui, ó. Tá? Então, a parte de baixo, eu já sei que é esse cálculo que é o meu universo que eu tenho. Quantos computadores foram comprados? Imagina, dos 10 foram escolhidos 5. Então, eu vou escolher dos 10, vou escolher quantas possibilidades eu tenho de ter no total ali. Por favor, faça essa combinação aí, né, da forma que eu escrevi ainda há pouco. N fatorial, né? Passe aí. E só pegar aqui uma água que eu já volto. Uma água gelada. Nesse intervalo, de 1 minuto que eu vou dar para vocês, eu queria saber lá se alguém manda algum assunto que a gente não chegou a trabalhar e que quer que eu faça uma breve revisão, né, do que vai cair aí no Enem. Tá? Se possível, mande aí. Eu ainda quero fazer, essa aqui é a última questão do meu slide, agora, de matemática. Eu ainda quero fazer uma revisão aí. Dá um comentário sobre geometria analítica, porque eu estou pensando que pode vir algo aí. Faça a combinação.
Aqui, fica bem aqui, ó. Para cá? Agora. Agora deu certo. Bem aqui do meu lado. Pode ser, nós ficamos juntos. E aí depois, tem como você tirar os prints do coisa? Oi? Tirar o print da imagem, nós dois juntos? Tá gravada a coisa. Tá gravada. Ah, tá. Agora foi. Tá. Pessoal, boa noite, tá? Para todos os povos, né? Para todas e todos. Eu sou o chefe, né, do departamento de ensino, não estive muito envolvido, né, ao longo do curso, mas acabei estando mais com os pastores, né, nos trâmites. Então, em nome da UFAM Sapiranga, da chefia, né, do departamento de ensino, pesquisa e extensão e da pró-reitoria também de ensino, né, em nome do Rodrigo Nascimento, né, que auxiliou, enfim, deu ali todas as indicações, está lá em Pelotas, porque nós somos, né, fazemos parte, né, de uma composição de 14 campos. E a nossa reitoria lá em Pelotas. E o professor Rodrigo, né, ele não pôde estar presente, mas mandou um abraço, né, e agradeceu a todos e a todos aí por estar participando desse projeto. Cabe ressaltar, né, que esse projeto, apesar do nome, tá, nem vocês vão receber uma certificação na área, né, de linguagens e matemática. Então, caso vocês venham tentar, né, algum curso, alguma vaga, né, no mercado de trabalho, é importante que vocês coloquem, né, isso no currículo, porque valida, né, como uma certificação importante. Às vezes, o empregador, enfim, olha ali o nome, né, do Instituto Federal e isso acaba, enfim, dando ali um impacto maior para vocês. Então, já fica aí também meu agradecimento para quem participou do projeto. Espero que tenham tido, né, sucesso no Enem, etc. E pretendemos, né, também replicar no próximo ano esse projeto. E aí fica o meu agradecimento para o Tomás, coordenou boa parte, né, do projeto ao longo desses meses, ao professor Dimitri, ao professor Tiago também, que acabou, né, conduzindo aí o curso juntamente com vocês. Para os polos, mando um abraço. Para aqueles que ainda não conhecem, né, que é o caso de Panambi Santana, né, do Livramento, também meu abraço e quem sabe, né, pretendo aí no futuro também estar visitando vocês em outros cursos, né, em outras versões também de cursos que possivelmente o Sapiranga vai estar ofertando aí no futuro também para vocês aí nessas regiões, tá bom? Então, meu abraço, uma boa noite e um bom encerramento de curso e parabéns para todas e todos aí que passaram. Vou fazer uma fala também, então. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos os coordenadores de fórum, né, que foram muito parceiros, né, nesse projeto que nós desenvolvemos juntos. Agradecer ao professor Walter, o professor Rodrigo, né, que é corretor de ensino do IFSU, o professor Dimitri, o professor Tiago, que se disponibilizaram em nos ajudar nesse curso, né, assim que nós procuramos eles estiveram ali sempre disponíveis, né, para estar fazendo esse curso. Nossa ideia é fazer esse curso novamente no ano que vem, né, replicar esse curso. Nós acreditamos muito que podemos ajudar muitas pessoas aqui na região de Sapiranga e também em todos os polos que fazem parte de Sapiranga. Né. Eu acho que a gente tem uma missão, né, de estar ajudando esses alunos. A gente sabe que o Enem é uma fase muito importante na vida de vocês, né, e o que a gente puder fazer para ajudar, para estar junto com vocês, a gente vai fazer. Tá? No mais, eu gostaria de agradecer a todos os coordenadores, a todos os alunos, e desejar a todos vocês um bom final de semana aí de provas do Enem. Né? O professor Dimitri está tirando aí as últimas dúvidas de matemática com vocês. Tenho certeza que vai ser muito importante para essa prova do final de semana. Tá bem? Pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. É isso aí, como o Marcos falou, né? A nossa felicidade está em ver vocês conquistando aí, né, esse caminho que vocês desejam, né? Alunos que estão no integrado, no superior, querem chegar no mercado de trabalho e vocês querem esse sonho aí do Enem e a gente espera poder, né, contribuir e fazer parte desse sonho de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Já consegui calcular aqui. Daqui a pouco tem mais um slidezinho final que é para a gente comentar. Então vamos lá, terminar aqui, ó. Combinação 10, 5 vai ficar como? 10 fatorial e mais. Como é que fica aqui embaixo?
Vamos lá, fica como? 10 menos 5, que mais? Fatorial. E agora? Tem aquele 5 fatorial? Não tem um 5 fatorial? Quantos tem aí? Hein? Sim ou não tem? Espero que vocês. Beleza. Existe muita confusão, né? Eu espero que vocês possam ir no Google, resumo das fórmulas de matemática. Tá? Eu estou consultando aqui, aí tem resumo, tem só geometria plana, só geometria espacial, só estatística. Então, a gente precisa que vocês busquem assim, imprima, né? E nesses dias de folga você possa ir, né? Buscando gradativamente e lendo cada fórmula para ir decorando, tá? Pelo menos até domingo. Então, em resumo, vou fazer aqui de uma forma mais rápida, tá? Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 5 fatorial e 5 fatorial, tá? Então, eu vou fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes... Eu paro aqui. Dividido. Eu vou pegar um desses aqui, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes... E aqui o outro 5 fatorial. Então, um 5 fatorial eu desmembrei, o outro eu deixei, não desmembrei. Por quê? Porque o de cima, eu reduzi até ele, olha, para poder cortar. Já eliminei aqui o 5 fatorial. Tá? Professor, tu vai multiplicar tudo isso para dividir por tudo isso? Não. Aqui eu quero chamar uma atenção muito forte. É uma grande falha no Enem você querer multiplicar para depois dividir. Gente, para ganhar tempo, é essencial que você logo divida para depois sim ter que fazer as últimas multiplicações. Então, vamos lá. Por que é tão fácil fazer isso? Olha só. 10 dividido por 5. Já dá para fazer. Sobra 2 isso aí. Então, eu já posso fazer aqui separadinho, olha. Igual a 2 vezes. Dá para cortar também o 8 por 4, que vai dar 2 também. Vezes 2. Ó, já estou eliminando. Tá vendo como é fácil eliminar? Só estou deixando o resultado. 9 dividido para 3. Dá 3, então, vezes 3. Está aqui, ó. Já corto 9 para 3. E agora, 7 não tem com quem cortar. Eu deixo aqui o 7, beleza. E o 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Então, vezes. Igual a... Alguém fez esse cálculo aí? Já de antemão? Deixa eu ver aqui. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 21, 63. Vezes 2, 126. Não é isso? Vezes 2 dá 152. Foi isso que deu o número. É isso? Eu fiz aqui com um cálculo errado. É? Não, peraí. 3 vezes 7, 21. Vezes 3, 63. Vezes 2... 126, né? 252. É que eu me confundi no número aqui. 200 e... Tá. Na verdade, foi falha minha, tá? Eu peço desculpa. O ideal não é multiplicar. O ideal é deixar esse número que está aqui ainda. Porque senão, eu acabei de falar que a gente pode cortar, né? Porque eu não sei o que vai ter aqui em cima. Aqui em cima vai ter uma parte para divisão. Então, se eu colocar o número inteiro, vai ficar até ruim para dividir. Então, eu vou voltar, desculpa, e vou deixar aquele número aqui, ó. Eu sei que aqui é 252, tá? Mas é melhor deixar assim no Enem, para que você possa ir cortando também logo, logo. Fechou até aqui? Isso aqui, gente, não esquece que essa combinação foi de todos os computadores que tinham disponíveis no depósito, tá bom? Para 5 computadores vendidos. Então, essa quantidade aqui foram todas as possibilidades que eu tinha de poder ter os computadores, defeituosos ou não, tá? Então, esses 5 que foram escolhidos aqui é o total que foram comprados, misturado com os 10 que nós temos lá. Então, isso aqui é o que eu tenho. Agora, o que eu quero? Bom, o que eu quero está bem aqui, ó. Tu concorda que eu quero
eu quero que tenha 2 perfeitos e 3 defeituosos. Essa é a situação que está aí. É isso que ele quer que apareça. Qual é a probabilidade da compra ter todos os 3 computadores defeituosos? Está aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Para ter essa situação, você concorda comigo que eu vou pegar assim, ó. Já está aqui 3 defeituosos. Então, vou fixar isso aqui, ó. Fixei. Se eu fixei isso, quais são os que eu tenho aqui disponíveis ainda? 2 perfeitos. Mas 2 no meio de quanto? 7. Então, esse 2 para 7 é uma outra combinação que eu vou ter que fazer para encaixar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Combinação de 7 computadores para 2 defeituosos. Opa, 2 perfeitos. Eu tinha aqui, ó, 7 para 2. Aqui, eu vou ter exclusivamente a situação desses 2 saírem para cá. Se esses 2 saírem para cá, com certeza os outros 3 vão ser o quê? Os defeituosos. Tá? Porque eu só tinha 3 defeituosos. Se os 3 já estão aqui no meio da compra, então, na verdade, o que eu vou fazer aqui só é a combinação desses 2 que vão entrar aqui. Ó. Porque desses 2 perfeitos, eu tinha quantos lá perfeito? 7. Então, eu não vou conferir nada para cá. Por quê, professor? Não vai conferir os defeituosos? Porque os defeituosos só eram 3. Só eram 3 que tinham. Se só era 3, as 3 vagas estão garantidas. Tá? Então, eu te pergunto, importa se o defeituoso 1 veio no lugar do 2? Não. Ele comprou 3 defeituosos, não está importando, é uma combinação. Só que isso aqui é fixo. Isso aqui é um carimbo. Se isso aqui é fixo, o que vai me interessar agora é só saber o seguinte. Dos perfeitos, quantos eu tinha? 7. Quantas vagas tem aqui para eles ficarem trocando de posição? 2. Então, tem que fazer a combinação de 7 para 2. Por favor, faça aí rapidamente. Quanto é que dá a combinação de 7 para 2? Sem também precisar multiplicar no final todo mundo, tá? Para que vocês possam treinar. Faça aí 1 minutinho, vou ficar aqui, tá? Esperando. Combinação de 7 para 2. Vamos lá, treinar fatorial, porque tem muita gente aí que nunca nem tinha visto fatorial na vida. Então, agora é a chance de você diminuir o fatorial. Aproveitando, conversando aqui, o nosso público de Sapiranga, eu estava falando que todas as provas que eu fiz na minha vida, seja o Enem, eu já fiz também, eu já fiz vestibular para engenharia elétrica, passei, só não aguentei fazer porque era muito cálculo, sabe? Comecei a fazer engenharia elétrica, vi tanto cálculo na minha, falei, não, tá bom. Aí eu preferi fazer mestrado, né, e progredir em outra frente. E concurso público, então, assim, o caminho, nós temos o caminho correto. Agora, e para o dia da prova? Eu, particularmente, acho que vocês já fizeram, se não me engano, é a mesma escola que vocês vão fazer a prova, já sabe como é a escola, já sabe como é que é a sala, se possível, né? Se não sabe, vai um pouquinho antes na escola, né? Ah, eu sei que é a escola Antônio das Quantas. Beleza, vai lá na escola Antônio das Quantas, vê como são as salas, né? Vê se é confortável ou não, que lado bate o sol para te não sentar aí e se arrepender depois, né? Se tem ventilador, se não tem ventilador, e assim por diante. Então, é reconhecimento do ambiente, você se interar com o ambiente. E isso eu acho importante, tá? Chega sempre mais cedo, não vai chegar em cima da hora, chega mais cedo mesmo, madrugada. Aí tu fica refletindo ali na frente. Entrou, né? Tem situações que tem gente que já escolhe o lugar, né? Então, veja o lugar ali, veja se a cadeira está legal, se a cadeira não está rangendo, tá? Se tem nada assim propício a dizer que é uma cola, olha por baixo, né? Vê se não tem um chiclete ali de baixo para dar tua calça, né? Faça o seu ambiente. Beleza, reconheceu? Não esquece de levar o chocolate. Meu conselho que eu estou dando aqui para o público. O chocolate que eu levava era o batom, né? Sempre. Seu filho merece batom, então compre o batonzinho, né? O batom branco, batom preto, não pega aquele lá de morango, pelo amor de Deus. E leva 4 de cada um, leva uma água, né? Acho que tem que ser, você tem que ser transparente. Você não pode ter aquele pistolete térmico. Ah, tá. Mas pode ser com, porque não, tem gente que, não, tira aí o papelzinho, né? Poderia. Então tá.
Essa aqui? Mas espera aí para tirar o ponto também. Já volto. Tá. Então é isso. Então leva a água, chocolatezinho, meia hora bateu o chocolate na cabeça. E aí libera novamente ali. O negócio que o chocolate libera muito bom para te poder voltar ao teu raciocínio. Outro comentário que eu fiz ainda há pouco aqui. Vai no banheiro. Ah, não deu vontade. Não importa, vai. Tira lá 5 minutinhos para te ir no banheiro. É o suficiente para você se esticar, puxar o pescoço para cima, relaxar e parece que dá um upgrade em você para você continuar a tua prova mais um pouco relaxado. Tá bom? Isso é importante. Vamos lá continuar, gente. Olha para cá. Deixa eu ver aqui se no quadro tá bom. Eu acho que aqui, ó. E bate ali um reflexo muito doido das lâmpadas. E aí é ruim. Mas vamos lá, vou escrever bem grande aqui. Vamos lá. 7 fatorial dividido por 7 menos 2 fatorial e aqui o 2 fatorial. Que é igual 7 vezes 6 vezes... Opa! Parei no 5 fatorial. Por quê? Porque a subtração de baixo vai me gerar um 5 fatorial. Olha aqui, ó. 7 menos 2, 5. E esse, eu vou desmembrar ele até 1. Tá aqui, ó. Então, eu parei aqui porque eu posso cortar esse fatorial com esse fatorial. Vou dividir, esse 1 não importa, vou dividir 6 por 2, que dá 3, né? Então, aqui vai dar 21. Aqui, ó. Ok até aí? Alguma dúvida aqui? Até acabei fazendo a multiplicação aqui, né? Ai, meu Deus, podia deixar assim, 7 vezes 3, que dá 21. Deixa eu ver se ele me ajuda nisso aqui. Ajuda bastante. Nem se fala. Então, olha só, tem coisa que não é bom já dando o resultado final. Isso aqui é a combinação dos 7 computadores bons para 2 vagas que eu tinha, que deu 7 vezes 3. Então, isso é o que eu quero que apareça. Então, 7 vezes 3 aqui em cima. Entendeu agora por que não era bom a gente fazer aquela multiplicação? Porque agora eu posso cortar 3 com 3, 7 com 7. Então, a probabilidade vai ser, aqui sobrou 1 em cima, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, né? Olha aí, ó. Então, é a probabilidade que eu tenho aí, né, da ocorrência, né, disso acontecer. 1 para 12. Tá? Então, assim, ó, muito cuidado com probabilidade. Às vezes cai só isso aqui, só isso. Sem fazer combinação e arranjo nem nada. Tá? Cai só mesmo a probabilidade, inclusive dentro de biologia. Na parte de biologia, da prova de domingo, pode cair isso que eu acabei de fazer aqui com vocês. Tá bom? Isso aqui é muito importante aqui para a gente recapitular. Fechou, gente? Alguma pergunta aí? Surgiu aqui? Tá de boa? Entendeu a parte pelo todo? É a parte que eu quero pelo todo. Eu sei que ficou confuso, talvez, só a parte que eu quero. Lembrando, porque a parte que eu quero é que seja isso a ocorrência. Então, é isso que estava faltando resolver. Aqui já estava resolvido porque só tinha 3 para 3. É uma coisa fixa. Agora, faltava resolver essas 2 vagas aqui para 7 que eu tinha disponível. Tá bom? Já é a última questão? A gente posso colocar. A gente fez ali a multiplicação do 21 da 2 coisas. O resultado daria diferente. Ah, sim, aqui 21? Isso, 21 e essas coisas embaixo, que as multiplicação que daria no total. Não, daria mesmo. Só que aí daria, você vai ter que simplificar. Porque tanto o 21 como o 252 são divisíveis, né, por 3, com certeza. Aí você tem que dividir, e aí você vai achar a menor fração. Lembrar que a fração aqui é 21 por 252 é uma fração equivalente a essa daqui, ó. É a famosa fração equivalente. É a mesma divisão, o mesmo valor, né? Então, é a mesma coisa que é dali. Só que aí é muito cálculo. Por isso que é bom, nessa parte, deixar ainda a multiplicação aparecendo, você pode ir cortando, ok? É a parte pelo todo. Pedro, tem mais um aí? Não? Então, vamos lá. Essa já é a última, né? Tá, vamos lá para o slide nosso. Gente, vamos finalizando aqui nossa aula. Então, deixa eu apagar esse bando de número. Pode apagar já? Fechou? Tá, né? Um slide aqui que eu vou passar para vocês agora. Preparei com muito carinho para vocês para recordar algumas coisas, tá bom? Lembre você que nós estamos aí
numa era que a ansiedade toma conta da gente, tá? Então, muitos fatores podem levar a gente a ter falhas. Primeiro, eu ouvi falar, nesse primeiro domingo agora, muita gente foi retirada da sala de aula por deixar o celular ligado, entendeu? Então, são coisas que não tem como a gente ter falha. Dá um nervosismo, tu esqueceu, tá, mas vai lá e desliga ele, não deixa, porque se tu estiver sentado, ele longe de ti, ele tocar, eles falam que tu é desclassificado. Perder a pessoa um ano. Então, chegou mais cedo, chegou na escola, né? Já sabe, anotou já no papel, alguma coisa assim, não sei, tem papel lá da sala. Pega o celular, já vai lá, chegou mais cedo, desliga, entendeu? De vez ali. Ninguém vai poder te perturbar. Desliga ali, faz o papel tranquilo. Só liga quando sair. Essa coisa, mínimo detalhe. Outra, ansiedade. Aí tem gente que prefere fazer toda a prova, né? De cartão-resposta. Aí quer passar o cartão-resposta, um exemplo. Aí vai lá para deixar passar de uma vez só. No nervosismo, às vezes está digital, aí tu pulou uma. E tu não viu que tu pulou uma. Está na sequência, né? Lá no final, poxa, eu pulei lá na 15, já fiz 20. São 20 questões erradas que você fez. Então, conselho, né? Faz lá a física, matemática, lá, já passa ali. Questão 10, questão 10, questão 11, 11. Ah, 12 eu deixei em branco, deixei por último. Tá, pula ela. Mas 13, 13. Aí, a resposta eu não marquei a 11. Vou lá rever aquela 11 que eu achei muito difícil quando eu li pela primeira vez. Tem gente que faz isso, faz a seleção das questões que fala assim, não, esse assunto aqui eu não estudei, então não dá para eu querer marcar. Tá? Então, às vezes a pessoa nem faz questão, já deixa, pula aquela ali e não marca na resposta. Deixa em branco também, só no final sobrou tempo, tu volta naquela questão. Se não sobrou, nem te preocupa. O importante é acertar o maior número de questões possíveis. Tá? Não vai querer dar uma de, eu sou bonzão, né? E eu quero resolver todas as questões. Não existe isso no Enem. Vai resolver a maior parte das questões. É difícil? É trabalhosa? Tu sabe que é trabalhosa? Deixa de lado aquela questão. Tu não vai perder tempo, por enquanto, naquela questão. Tá? Tempo é algo crucial. Vamos lá, então, primeiro slide aqui, ó. Preparar para o Enem, né, requer muito mais do que memorizar fórmula, ainda mais na matemática. Não é só decorar, decorar, decorar. Na verdade, o que a gente fez aqui foi explorar questões do dia a dia, para que a gente possa entender os desafios, os problemas, que é isso que o Enem quer. O Enem não quer só que o aluno passe para uma universidade, mas que esse aluno, ele logo esteja no mercado de trabalho, seja crítico, ele pense. E uma coisa que a gente parou de fazer ultimamente é pensar. Que a tecnologia veio para suprir as nossas necessidades. E a gente está indo num caminho que é, né, de pedras. Então, a gente tem que voltar a pensar, voltar a ser crítico e aplicar os conceitos nas situações reais. E isso não é só o Enem que quer, são as empresas, é o mercado de trabalho, isso é necessário. Tá? Por isso que a gente tem que parar mais de usar, vou tudo fazer cálculo. Para na mão rapidinho. Não perde aquele treinamento. Isso é bom para a nossa cabeça, tá? Para a gente treinar. Pedro, como é que as questões são apresentadas? Não tem assim, aquilo ali só faz questão para o Enem. Não existe isso. Professores de cursinho, de universidade, tá? Nós fazemos questões. Se um dia mas é uma felicidade. E eu não posso pegar uma questão que eu criei e mandei para o Enem e passar aqui para vocês na minha revisão. O que eu fiz aqui foi uma revisão de questões já feitas, que a gente pôde recapitular tudo e como é que elas vêm de diferentes formas, a mesmo conceito. Que é isso que todo ano faz. Se tu pegar questões do ano anterior, vai ver que são as mesmas questões, mudam-se, né, a historinha que está se passando. Então, as questões aqui, elas têm os cenários do cotidiano sempre. Trigonometria vai falar do porto, vai falar de oscilação do batimento cardíaco, lá na parte de funções trigonométricas. Olha que legal. Né? A aplicação de teorema de Pitágoras em uma outra área.
Uma coisa que eu não comentei, que eu até ia falar aqui no final, geometria analítica. O que é tão importante geometria analítica? Parte da geometria analítica, ela é a mesma função com primeiro grau. Então, se tu aprendeu função afim, é a mesma coisa. Tem o coeficiente angular, o coeficiente linear. Mas tem uma parte da geometria analítica que ela mexe com matrizes, que às vezes é muito importante. O que é? Manda 3 pontos, tá? 3 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. Aí só para vocês lembrarem. Ah, mas um ponto no plano cartesiano, não são 2 referências? Um valor para x e um para y? É ou não é? Então imagina agora o plano cartesiano, 3 pontos aqui, só que cada ponto desse possui um xy, xy e xy. Tá? O que eu faço para calcular essa área? Porque se eu tenho 3 pontos, quando eu interligo os 3 pontos, eu estou fazendo uma área triangular, e pode ser uma fazenda, pode ser uma área de agricultor. Aí quer saber assim, qual é a área para plantação? Imagina que esses 3 pontos, quem fez foi o drone. O que você vai fazer com os 3 pontos x, y que eu tenho aí? xy, xy, xy. Vai pegar os 3 pontos e vai jogar. Olha que eu vou só fazer aqui, ó, rapidamente, só para lembrar. Eu pensei que eu tinha parado aqui, mas não deu ainda. Vamos lá. Como são 3 pontos ali, eu vou chamar de 1, de 2 e de 3, tá? E aqui tu completa com o número 1, 1 e 1. E sabe o que é isso aqui? É o famoso determinante. Então, para quem não lembra de determinante, é só pesquisar como se resolve determinante. É só repetir as 2 primeiras colunas e tu passa as setinhas aqui multiplicando. Isso aqui vai gerar um número na matemática. Tudo isso aqui, essa multiplicação. E esse número na geometria analítica, sabe o que representa? Você pega esse número que saiu daqui, esse det, a gente chama de det, tá? Det. É a área, vai ser o det dividido por 2. Claro que módulo. Por que módulo? Porque pode ser um número negativo daqui. Não me importa o número negativo. Eu vou considerar de sempre o quê? Módulo, só o valor dele numérico. Ah, saiu menos 10 daqui. Ah, então a área é 10 dividido para 2. Então a área vai ser 5. Tu entendeu que com 3 pontos no plano cartesiano, espalhado 3 pontos, tu consegue calcular uma área? Então isso aqui pode vir sendo, tá? Um drone tirou uma foto de uma região triangular. Cada vértice desse triângulo, ele é um ponto no plano cartesiano, ó, x, y, né? São números, tá, gente? 3, 2, 5, 1, 9, 4, são números. Faz o determinante aqui, isso aqui tem muito vídeo no YouTube ensinando a fazer determinante. Quando calcular esse número, é só dividir por 2, é a área daquela região, daquele terreno, né? Daquele sítio, tá bom? Então, espera-se que pode vir uma questão dessa aí, né, com essa visão aí, ok? Só para relembrar a geometria analítica. Texto informativo, né? Então, você vai ter, né, ter que ler e interpretar. E não é só o texto. Muitas vezes é o gráfico que tem que interpretar, tá? Muitas vezes tem que interpretar uma fórmula, uma função. Então, saber detalhes de função. Ah, função quadrática. Quando A é positivo, localidade para cima. O A é negativo, localidade para baixo. Aí eu tenho o vértice. Vértice tem 2 vezes cai na nem função quadrática. Que é o tal do x vértice, y vértice. Quando é que ele pede? Quando pede máximo e mínimo na questão. Qual é o lucro máximo da empresa? Ah, ele quer o y vértice. Entendeu? Então, existe isso aí. Não sei se eu já falei aqui sobre esse vértice. Já falei mal? Ah, então, melhor ainda. Porque às vezes eu não sei, tá, gente? É muita coisa na minha cabeça. Mas lembrar isso aí, tá? Da parábola. Beleza. Múltipla escolha. Então, sabemos que nós temos, assim, 5 opções ali para marcar, tá? Conselho. Elimina aquelas que são impossíveis de ser. Lembra que eu passei da pouco? Da área? Então, assim, eu tenho uma área. Se eu aumento um dos lados, eu vou ter que diminuir o outro. É a mesma coisa do hectare, tá? Do hectare. Olha lá. 1 hectare, cara, tem caído isso aqui, né? É 100 metros de um lado e 100 metros do outro. Isso aqui é 1 hectare, né, para o agricultor. Ah, vou plantar 1 hectare de milho. Beleza. Ele vai limpar 100 para cá e 100 para lá. Então, vai ter uma área quadrada de, olha aqui, ó, 100 vezes 100 são 4 zeros. Está aqui, ó, 4 zeros. 10 mil
metros quadrados. Então, para o agricultor, aqui tem 1 hectare, tá? 1 HC, né? Acho que foi o Pedro que me ajudou nisso. Acho que é isso. Só que esse mesmo hectare, eu posso diminuir aqui, só que eu vou ter que aumentar aqui, ó. Foi feita aquela questão. Então, se eu aumento de um lado, diminuo do outro. Então, aquela questão da área, se já era uma altura de 2,5 e eu aumentei aqui o comprimento de pintura, então não podia ser 2,5, tinha que ser algo menor que 2,5. Tu já eliminaria A, B e C da questão. Então, eliminar a questão é a melhor coisa. Isso vale principalmente para a física, que a gente vai ter domingo agora, para a biologia também, às vezes é muito bom fazer essa aplicabilidade, tá bom? Beleza. Eu acho que dessa parte é só. Pedro? Oi? H? H, obrigado. Esse Pedro é fraco na hora. 1 hectare. Então, 1 hectare, ele é 10 mil metros quadrados, tá bom? Que pode estar de várias formas. Um exemplo, fui ver um sítio. O sítio tinha 30 metros de frente olha aqui, ó, 1.000 de fundo. 1.000 de fundo aqui, ó, desculpa, 1.000. Aqui, ó. Quando multiplica, vai dar 30 mil. Ó, 30 mil. Tá? Metros quadrados. Então, tem 3 hectares. Tá? 30 mil, porque 10 mil é 1 hectare. 30 mil são 3 hectares. Tá? Então, pode estar de várias formas diferentes esse terreno aí, mas vai ter 1 hectare aí. Pode passar para nós. Estratégia, tá? Então, compreender, identificar a informação-chave, vai traçando, vai lendo a questão e vai pegando valores, circula, passa uma caneta embaixo, tá? E cuidado com palavras da matemática, tipo, falei da colinear, então, igualdade, linha, entendeu? Equidistante, distância, igualdade, distância, são mesma distância, equidistante, entendeu? Diferença, qual é a diferença matemática? Subtração, tá bom? Qual a diferença entre o ponto A e o ponto B? É pegar um e subtrair o outro. Qual é a diferença entre o outro? Pegar um e subtrair o outro. Então, coisa assim, mais simples, mas que é interessante. Planeje, decida qual estratégia resolver o problema, né? Primeira coisa, que questões eu vou resolver? Eu pode dar uma geralzona, área, eu sou bom em área, então vai lá. Eu sou bom em função quadrática, resolve logo. Porque tu te sente bem emocionalmente quando você pega a questão e fala, cara, resolvi, vou passar para a próxima questão. Então, resolve o que tu gosta. Cada um gosta de uma coisa. Montar a equação, a tabela. Muitas vezes tu consegue ter uma estratégia de fazer uma tabela, fazer um gráfico e você consegue enxergar o que está acontecendo. Isso é importante, tá bom? Então, e aí execute. A partir daí, aplica os conceitos que você veio aprendendo, que você já tem do teu ensino fundamental, tá? Fração, essas coisas assim, até chegar à tua resposta. Então, isso aqui é um passo a passo de resolução de questão, ok? Vai lá, Pedro. Dicas para lidar com a ansiedade, né? Já dei algumas dicas ainda há pouco, né? Chocolate e água é algo essencial, mas... o negócio está feio, né? Desculpa aí, gente, aí, porque o ar-condicionado aqui deu bug. Respire fundo, né? Faça respirações, né? Olha aí, profundas, que a gente vai te manter calmo. Né? Então, assim, puxou, saiu, por isso que eu falo, dá uma volta no banheiro. Não quero mijar, não faz mal, vai. Entendeu? Vai dar uma volta, vai relaxar. Às vezes tu vê um passarinho lá fora e fala, o passarinho está do meu lado, passarinho. Deus está do meu lado, vou voltar. Né? Nessas horas, vale pedir ajuda de Deus. É claro, se tu estudou e pede ajuda dele, ele tem como te ajudar. Agora, se tu não estudou e pede ajuda, fica meio difícil. Né? Então, faça aquela tua oração desde a manhã cedo e busque lá a ajuda de Deus nesse momento. Tá? Busque, peça ajuda para te deixar tranquila nessa hora. Tá bom? Deus, por favor, me deixe tranquilo fazer essa prova, né? Que eu possa fazer com tranquilidade mesmo. Lê com atenção, tá? Não se apresse nas leituras. Como eu falei, assim, os enunciados são todos grandes. Então, se tu pegar logo uma dica, né? Vê logo a frase que está antes da resposta. Qual é a pergunta dele?
Qual a probabilidade? Ah, questão de probabilidade. Entendeu? Você já sabe que questão que eu quero falar. Qual o lucro máximo? Aí tem lá um x ao quadrado, opa, função quadrática. Então, são dicas de você ler aquela frasinha antes da resposta, e tu já leu o comando, já pensando assim, então, o que ele quer saber aqui? Probabilidade, bolinha, o que é, tá? Ok. Para saber o que está sendo pedido. Confie em si mesmo, tá? Então, gente, sem dúvida, vocês estão fazendo o seu máximo, tá? Então, vocês não vão chegar lá e vai cair coisa de Marte. Não, vai cair coisa que você vem estudando há anos, tá? E se manter ali tranquilo com essa fora ansiedade, você vai conseguir recordar. Se a ansiedade te tocar, é esse que é o perigo, porque o branco te visita junto. E aí? Não, o branco deu em mim. O branco te visitou. E a gente não quer que o branco te visite, tá? É você ficar tranquilo. Então, confie em si mesmo. Lembre-se que você está ali preparado. Concentre-se, tá? Respira fundo. E, né, ali peça ajuda, né? Se tiver dúvida ali, não hesite em perguntar, né, aos fiscais, né? Então, às vezes, ei, que horas são? Tá? Posso ir no banheiro? Falar com alguém mesmo. Às vezes, está ali como se estivesse preso, né, num túnel. Às vezes, a pessoa está indo na prova, mas é como se ela estivesse tendo pressão. Então, fala com alguém, que só de falar com alguém, pergunta o horário. Que acha que acaba a prova? Tu sabe que acha que acaba a prova. Mas pergunta. Só de perguntar, de mover teus lábios, tu quebra a ansiedade. Deu para entender agora? São técnicas de você. E tem outros, né, de você conferir algumas coisinhas, algumas cores. Na internet me ensina algumas coisas assim. Tô nervoso? Pense em alguma coisa lá, em tantas cores, não sei o que e tal. Tem um passo a passo que não, tu fica tranquila e tu segue em frente. Tá? E por último, vamos lá, deixa eu ver se é o último aqui. Pedro. Prova, né, vai estar aí domingo. Gente, que vocês tenham uma boa prova, como o Marcos falou ainda há pouco, né? O Walter. Isso aqui foi feito para vocês mesmo, né? A gente, com muito carinho, sempre quer que vocês busquem, né, o sonho de vocês. E o IFE, né, tem essa missão, tá? A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, como professor, que a gente já gosta de ser professor por conta própria, né? A gente gosta de ver nossos alunos, né, na universidade, né, encontrando em locais trabalhando. Ah, eu fiz direito. Ah, eu te encontro aí na rua, tu é advogado, né? Ah, eu fiz medicina, encontro lá, tu é médico. Então, essa é a felicidade do professor. Então, sem dúvida, né, a gente vai ficar muito feliz e, né, que vocês busquem, né, e que a gente possa estar nessa história junto com vocês, tá bom? Confiem nas suas habilidades, né? Façam sempre o seu melhor ali, né? Aproveitem a oportunidade para brilhar, né, no domingo próximo. No domingo passado, vocês já brilharam, já fizeram o seu máximo. Agora, não esqueçam, a grande prova, a grande quebrada, né, das pessoas no geral, é domingo que vem. Então, vocês estão preparados, né? Não seja como muitos, seja você mesmo, e que vocês vão conseguir aí, né, ser bem-sucedido. Tá bom? Fechamos nossa aula. Fique com Deus. E quem sabe aí, né, a gente se vê em algum curso superior aí, andando na universidade. Você, professor lá do cursinho, né? Pode falar que a gente vai ficar muito feliz, né, de estar com vocês. Tá bom, gente? Boa noite, fique com Deus e até, né, quem sabe, um momento especial. Tá? Tchau, tchau.